Livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, obrigado por esse momento precioso em que nós temos o privilégio de abrir a Tua palavra e saber que o Senhor vai falar conosco. Deus, a Tua palavra é alimento para a nossa alma. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós não podemos viver sem a Tua palavra. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos envolva, de tal maneira que possamos entender e sermos renovados para praticar a Tua palavra. Deus abençoe esse momento, não permita que mal nenhum suceda à Tua igreja, que não haja nenhuma perturbação e nenhuma manifestação que atrapalhe esse momento solene e precioso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A igreja deve estar em cada casa. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Nós podemos observar, irmãos, no Novo Testamento, que Jesus, os apóstolos, a igreja de Atos e as demais igrejas não limitavam o seu ministério ao templo. A igreja exercia a sua missão tanto no templo como de casa em casa. Eles valorizavam o trabalho nas casas e tinham as casas como uma extensão da própria igreja. Nós podemos ler, por exemplo, em Atos 5:42, onde está escrito o seguinte: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Também em Atos, capítulo 20, versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Só que tem um problema. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Então, todas essas igrejas que nós conhecemos na Bíblia não tinham templo. O templo seguinte só foi construído por volta do ano 325 depois de Cristo, na época em que Constantino adotou o cristianismo como religião oficial. E a partir daí a igreja foi institucionalizada e as reuniões ficaram restritas aos templos, o que historicamente não foi nada bom. Em primeiro lugar, nós vemos na Bíblia que Jesus exerceu o seu ministério de casa em casa. Vamos abrir em Lucas capítulo 10, vamos ler do verso 1 até o verso 6. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então, quando Jesus orienta
os 70 discípulos que sairiam a evangelizar, ele diz, vocês vão de casa em casa. E a gente vai perceber que o próprio Jesus, diversas vezes no seu ministério, esteve nas casas. Por exemplo, Jesus iniciou seu ministério numa casa. Em João capítulo 2, de 1 a 6, ele vai a um casamento em Caná da Galileia. E Jesus comparece àquele casamento, nós conhecemos o episódio, o vinho acaba, ele intervém e leva alegria àquele casamento. Então a primeira vez que Jesus entra numa casa, foi para participar de um casamento, e ele leva alegria para aquela casa, para aquela festa. Quando nós lemos em Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39, nós percebemos ali Jesus visitando a casa de Pedro. E quando ele chega na casa de Pedro, encontra lá uma senhora doente. A sogra dele estava ardendo em febre. Jesus, inclinando-se sobre ela, repreendeu a febre, e a febre a deixou, e ela então passou a servir. Jesus entra na casa de Pedro, e ali há uma oportunidade de levar cura para um doente. Em Lucas capítulo 5, versículos 17 a 24, está escrito que Jesus estava numa casa quando 4 homens levam a ele um paralítico. E aquele paralítico é curado. Então Jesus, em uma casa, pregando, ali surge a oportunidade de fazer um milagre. Em Lucas 7, de 36 ao 46, Jesus vai à casa de Simão. E ali na casa de Simão aparece uma mulher pecadora, e ela então quebra um vaso de perfume e unge os pés de Jesus. E as pessoas começam a murmurar, poxa, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E Jesus ali restaura aquela mulher. Ele estava numa casa, e ali surgiu a oportunidade de restaurar a vida de uma mulher que estava perdida. Quando chegamos em Lucas capítulo 8, versículos 41 e 42, Jesus é chamado para ir na casa de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. No contexto atual, o prefeito da cidade. A filha dele estava doente, terrivelmente doente. Não tinha mais o que fazer, porque certamente ele tinha condições de fazer tudo que havia disponível. Melhores médicos, hospitais, remédios. Ele se prostra diante de Jesus e diz para Jesus, vamos até a minha casa, porque a minha filha está morrendo. E Jesus vai à casa de Jairo, e ali, quando chega, a filha já tinha morrido, e ele então ressuscita aquela moça. Em Lucas capítulo 10, 38 a 42, Jesus vai na casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia. Maria se queda aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Marta começa a se agitar para lá e para cá, né? Tem que fazer comida, tem que preparar lanche, como é que vai ser? E Jesus diz, Marta, você anda inquieta, agitada, com muitas coisas, e só uma coisa te basta. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. O que Jesus estava dizendo? Fica tranquila, tem tempo para tudo. Uma coisa não atrapalha a outra, Deus não quer isso. Deus não quer a casa em imundície, né? E não quer também que a gente não tenha tempo de ler Bíblia e de orar. Então nós precisamos saber a hora de cada coisa e não precisa ficar inquieta, agitada e estressada. Em Lucas 19, de 1 a 10, nós temos um encontro de Jesus com Zaqueu. E Jesus diz para Zaqueu, depois daquele encontro, né, depois daquela experiência, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém cear na tua casa. E quando ele vai à casa de Zaqueu, e Zaqueu se entrega a ele, o que ele diz? Hoje entrou salvação nessa casa. Quando a igreja vai na casa das pessoas, é muito provável que haja oportunidade de ter salvação naquela casa. Se há um lugar onde Jesus gosta de estar e quer estar, é nas casas. Então, querida, a nossa igreja não se restringe ao templo, ao momento de louvor, à pregação, às orações, ao trabalho com as crianças. O trabalho no templo tem o seu lugar,
Mas a igreja tem muito mais que ser igreja nas casas. Na minha casa, na sua casa e de casa em casa das pessoas que nós conhecemos. Para levar ali alegria, cura, milagre, palavra, salvação e tudo que a igreja tem para oferecer às pessoas que estão sofrendo aí fora. Em segundo lugar, a igreja do Novo Testamento exerceu seu ministério nas casas. Enquanto o templo existiu, eles costumavam se reunir no templo. O texto que nós lemos no início diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Por exemplo, em Atos capítulo 1, de 12 a 14, em Atos 5, 12, em Atos 6, 1 e 2, Atos 14, 26 e 27, Atos 15, de 30 a 32, Atos 20, de 7 a 11, todas as passagens em que a igreja estava reunida no templo. Problema nenhum. Ao contrário, é muito desejável que a igreja se reúna em um lugar para prestar adoração em comunidade, como família de Deus. Mas tudo indica, irmãos, que a maior parte do ministério da igreja no Novo Testamento foi exercido nas casas. Primeiro, por aquele motivo que eu já explanei aqui, o templo foi derrubado, não tinha mais templo. A igreja era clandestina, ela não podia se manifestar publicamente. Quando fazia, já era sabendo que ia ter consequência. De vez em quando um era morto, de vez em quando um era preso, de vez em quando um era apedrejado. A igreja se reunia na beira do rio, nos sepulcros. Então, o trabalho de casa em casa foi estratégico para aquela igreja que não podia mesmo ter um local público para se reunir no centro da cidade. Então, nós vamos ver várias passagens no Novo Testamento que mostram a igreja exercendo seu ministério nas casas. Em Atos capítulo 8, versículo 3, quando Saulo assolava a igreja, ele entrava onde para pegar os crentes? Nas casas. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Em Atos capítulo 12, versículo 12, diz que havia uma congregação na casa de Maria, mãe de Marcos. Em Atos 16, 40, diz que alguns irmãos se reuniam na casa de Lídia. Lídia era uma mulher rica, vendedora de púrpura. Se converteu com a pregação de Paulo em Filipos. E ela então abre a sua casa e começa uma igreja ali. Atos 17, de 5 a 7, diz que o irmão Jason hospedava uma igreja na sua casa. Lá em Romanos capítulo 16, versículos 3 a 5, diz que havia uma igreja na casa de Áquila e Priscila. Havia também uma igreja hospedada na casa de uma irmã chamada Ninfa, Colossenses capítulo 4, versículo 15. Havia também uma igreja na casa de Filemon. Em Filemon capítulo 1, versículo 2 diz: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Carta de Paulo a Filemon, ele diz, a igreja que está na tua casa, na casa de Filemon. Então, a gente percebe que as casas dos irmãos eram um ambiente propício para que a igreja se reunisse, seja para a comunhão, como diz lá em Atos 2, de 42 a 47, e também uma oportunidade para a evangelização. Tanto a igreja de Atos como as outras igrejas que vieram a partir da evangelização da igreja de Atos, elas tinham como ponto central de trabalho as casas, porque não havia templo e o avanço do evangelho foi algo fora de série. Em terceiro lugar, a nossa casa é um excelente lugar para ser igreja. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Quem é que deve sair pelo mundo e fazer discípulo a todas as nações? Quem é que deve ensinar as pessoas a guardar as coisas que Jesus ordenou? Quem é que deve batizar os novos convertidos com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É claro que as denominações e as igrejas se organizam de forma o negócio não ser feito a Bangu, né? Mas todos os crentes receberam a missão de pregar, batizar e discipular. Então, aos olhos de Deus, cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote. E cada casa é uma igreja. Porque a Bíblia diz o tempo todo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo do Espírito Santo, após o Pentecoste, é quem? Onde eu estou, está a igreja. Onde eu estou, está o templo do Espírito Santo. O templo é só o imóvel onde nós centralizamos as reuniões da igreja como ponto de referência para a gente vir, para a gente trazer as pessoas, os convidados, para a gente fazer um casamento. Quando nós terminamos o culto e fechamos as portas e vamos para casa, Deus fica sozinho aqui, esperando a gente até domingo, se é que a gente vem. Então, onde eu estou é a igreja de Deus. E onde é que eu fico mais tempo? Na minha casa. E ali é um excelente lugar para nós cumprirmos o nosso ministério. Vamos abrir em Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 32. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Essa narrativa também está registrada em Mateus 9, de 9 a 13, e em Marcos 2, de 13 a 17. Esses textos mostram a experiência de Levi, cujo nome também é Mateus. Ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Publicano é um judeu que cobra impostos para Roma. Você imagina como eles eram queridos em Israel. Trair era o adjetivo mais leve que eles usavam para falar dos publicanos. Você lembra que o fariseu foi orar e ele disse: Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu não sou igual a esse publicano. Só que Mateus se converte e ele tem uma ideia fora de série. Ele faz um almoço na sua casa e chama os seus colegas de trabalho. E chama Jesus para almoçar também. Irmãos, olha que estratégia. Talvez se Mateus chamasse o publicano para ir num culto no templo, eles não iriam. Mas num churrasco eles vão, na casa. Talvez seu vizinho, o meu vizinho, não venha aqui. Mas se eu fizer um almoço na minha casa, ele vai. Então eu posso fazer algo em minha casa e chamar meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus amigos, que não são crentes e que talvez não queiram vir ao culto. Porque nós não temos que convencer as pessoas a serem membros da nossa igreja. Nós temos que levar o evangelho às pessoas, para que elas se rendam a Cristo como Senhor e Salvador. Se vier para a nossa igreja, ótimo. Mas se Deus levar eles para outro lado, amém. Nosso compromisso com Deus e com as pessoas não pode ficar restrito ao templo e nem às atividades eclesiásticas do dia a dia. Nossa casa é um lugar propício para vivermos o Evangelho, para ter comunhão com nossos irmãos e para evangelizarmos as pessoas. Então, pare para pensar se Deus não te levou para morar naquela casa, para que ali seja um lugar para as pessoas conhecerem o Evangelho. Será que Deus não quer que ali seja um ponto de pregação do Evangelho? Concluindo, irmãos, infelizmente, nós vivemos, dizem que a igreja está completamente institucionalizada. Tira da igreja o templo, o domingo, o clero e a liturgia. O que sobra? Será que ainda temos uma igreja? A igreja de Atos não tinha nada disso. A igreja de Atos não tinha templo, derrubaram, eles se reuniam de casa em casa. A igreja não tinha clero,
cada crente era um ministro. A igreja não tinha domingo, era todos os dias. A igreja não tinha liturgia, as reuniões eram informais. E o que unia aqueles irmãos era um laço de profundo relacionamento e de compromisso uns com os outros. Apaguem as luzes, desliguem o som, derrubem o templo, prendam os líderes. O que sobra da nossa igreja? Será que nós somos de fato a igreja? Ou será que somos apenas uma instituição funcionando aqui nesse lugar? Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa
profetize sobre cada um deles.